Olá, boa noite a todos. Bem-vindos aqui a esta nova live. Vamos falar sobre Tantra, amor próprio e autoestima. E hoje trago aqui uma convidada especial, que é Elizabeth Almeida, que é coach. Vou esperar que Elizabeth entre na nossa live. Vamos ver aqui. Bem-vindos aos que vão. Vamos aqui convidar a Elizabeth. Temos só aqui um momento. Elizabeth, espero que estejas aqui a conseguir receber o meu convite. Ora, aí está, já temos aqui a Elizabeth connosco. Vamos ver. Elizabeth, consegues-me... Eu não te estou a conseguir ver, Elizabeth. Ora, aí está. Sim, boa noite. Ok. Bem-vinda. Boa noite. Boa. Vamos ver, consegues-me ouvir fluido? Sim, eu estou a ver. Estás-me a ver e consegues-me ouvir? Sim. Ótimo. Ok. A quem estiver presente também agradeço que me confirmem que nos estão a ouvir bem, tanto a mim como a Elizabeth. Bem-vindos. Hoje vamos então falar sobre Tantra, amor próprio e autoestima. Então, para quem não me conhece, vou-me apresentar. O meu nome é Alicia Ferreira. Eu trabalho com Tantra e sexualidade consciente, nomeadamente com o empoderamento de mulheres. Sou terapeuta, sou coach e hoje venho aqui convidar aqui a Elizabeth, que também é coach. Elizabeth, queres-te apresentar a quem não te conhece? Eu sou a Elizabeth Almeida, sou coach, mentora também. Também trabalho com mulheres e para mulheres, principalmente. Não quero dizer que não trabalho com o público masculino, mas maioritariamente é com as mulheres, sim. E, no entretanto, também trabalho com movimentos e com mentorias para mulheres vítimas de violência doméstica, que foram ou que são, não é? Também. É muito interessante aqui o teu trabalho. Nós conhecemos, para quem não sabe, eu e a Elizabeth conhecemos na Associação de Mulheres Empreendedoras Europa e África. Portanto, aqui um agradecimento à Célia e à Isabel por inadvertidamente terem-nos conectado e felizmente. Para elas facilitar. Exato, exatamente. E eu, portanto, eu fiquei logo fascinada com o teu trabalho, Elizabeth. Acho que faz um trabalho muito importante. Para ti, aliás, se quiseres dar assim, um lamiré, assim, o que é que fazes exatamente, o que é que estas mulheres que te procuram normalmente, o que é que elas vêm à procura, o que é que elas têm em comum? Assim, todas elas saem de situações complicadas em termos de, seja ele relacionamentos conjugais, seja eles de relacionamentos muitas vezes também familiares, não é? Uma vez que a violência doméstica não é só no meio conjugal, não é? Em comum é praticamente isso, não é? E depois, em termos de problemáticas, acaba por ser também tudo muito parecido também. Uhum. Exato, exato. Por exemplo, na minha perspectiva, e também aqui a questão do amor próprio e da autoestima, para mim que são pilares fundamentais. E na minha perspectiva, quando nós não temos, quando eu não tenho em mim amor próprio, quando eu não me valorizo a mim mesma, eu, na minha opinião, acabo por me pôr numa situação vulnerável em que acabo por atrair ou permitir que outras pessoas identifiquem esses padrões em mim, de alguma forma. Isso pode acontecer de uma forma consciente ou inconsciente. E que essa pessoa venha me dar aquilo que eu não tenho em mim.
Portanto, isto acaba por acontecer muitas vezes com as relações. E falando aqui um pouco precisamente do tema principal, para ti, por exemplo, o que é que, onde é que isto começa? Ou seja, são as pessoas vítimas, que por serem vítimas de violência doméstica, acabam por ficar com o amor próprio e com a autoestima destruídos, ou por terem amor próprio em baixo e falta de autoestima, acabam por estar mais sujeitas e vulneráveis para serem vítimas de violência doméstica. Qual é que é a tua opinião face a isto? Eu acho que temos as duas vertentes. Nestas situações temos as duas vertentes. Temos pessoas que vêm de comportamentos repetitivos, de situações repetidas, não é? E então aí já vêm com uma autoestima muito mais baixa, acabam por ir, não é? Por cair noutros relacionamentos também eles tóxicos, não é? Até porque a própria carência afetiva acaba por deixá-las ir por esse caminho. Noutras situações, é mesmo as situações tóxicas, quando se lida com pessoas tóxicas e muitas vezes narcisistas, não é? Os chamados narcisistas, que têm comportamentos apropriados que conseguem realmente levar a vítima a esse ponto também. Muitas vezes isso acontece. Falaste aqui de dois pontos importantes. Uma delas é o termo relação tóxica e de levar, de alguma forma, levar a vítima a esse ponto. Aqui, por exemplo, relativamente às relações tóxicas, como é que, vamos dizer, se estou a iniciar um relacionamento, ou qualquer pessoa que esteja a assistir a esta live, se está a iniciar um relacionamento, na tua opinião, como é que eu posso identificar precocemente sinais que posso estar a entrar eventualmente numa relação tóxica? Isto numa fase inicial é tudo muito bonito, não é? Nós ocultamos, nós escondemos de nós próprios aquilo que não, Sim, mas aquilo que se calhar não soa tão bem. Há sempre aqueles primeiros sinais e um dos primeiros mesmo é o controlo, mas sobretudo controlo do telefone, controlo das saídas, para onde vai, para onde não vai, também o controlo do vestuário também acontece muito, não é? E nessas situações, assim, inicialmente a outra pessoa nem se apercebe, porque muitas vezes pensa que é por gostar e prontos, e que está a fazer aquilo por bem e essas coisas todas. Aliás, no próprio namoro já existe este tipo de situações, não é? Vemos hoje em dia nos próprios jovens, não é? Que eles não sabem identificar, por exemplo, essas situações. E que uma rapariga pensa que o namorado não a quer ver de mini saia simplesmente porque gosta dela e pronto, e porque tem algum ciúme, e quem ama que é normal ter ciúme e essas coisas assim. Começa muitas vezes por aí. E então a ilusão, não é, do namoro acaba por também não deixar muito ver essas coisas. E se for uma pessoa que realmente também nunca tenha passado por isso, não é, e que não esteja muito dentro do assunto, acaba mesmo por acreditar que são situações saudáveis quando no fundo não são, não é? Exato. É que temos muito dessas crenças que acabaste de falar, de o controle relativamente às saídas, que é normal, portanto, que a pessoa pergunte, que é normal que a pessoa se preocupe que eu não vá de mini saia para a rua, ou que controle o telefone, não é? E muitas vezes justifica-se isso não, mas eu quero estar seguro que tu estás comigo. Mas então, se duas pessoas iniciam uma relação, porque é que não há de haver essa segurança inicial? Porque a partir de nós, a relação ou o amor começa com confiança, não é? Não existem relações sem confiança. Se a relação começa à partida num ponto em que já não há confiança, não acredito que depois vá-se construir essa confiança, não é? Quando já se começa com o controle, quando o controle é necessário numa fase inicial. Depois só tende a piorar, não é? Porque depois vem a situação, numa relação já mais sólida, por exemplo, depois já acaba por vir também o tentar isolar a vítima também, não é? Falem-me assim, nesse nome, a vítima, tentá-la isolar também, por exemplo, da família e dos amigos, não é? Já não gostar que a pessoa saia com amigos, já não gostar de estar com amigos, começa já a falar, muitas vezes começam por falar mal da família, a tua mãe é esta, o teu pai é aquele, é porque a tua família é assim, é assado, não é? Que é para
para tentar incutir na cabeça da outra pessoa que realmente a família é que só traz problemas para o meio deles, não é? Que só interferem por mal, não é? No meio deles, que só vai servir para afastá-los, essas coisas assim, e começa muito por aí. Tanto que depois a outra pessoa chega a um ponto que acaba por se afastar mesmo da própria família. Quando as coisas começarem a piorar, é aí que começa a vir a falta de apoio, porque a pessoa afastou-se de uma tal maneira, não é? E depois nunca aqui a vítima vai dizer à família que é por culpa do companheiro, não é? Por norma, a tendência é realmente dizer não, sou eu que não quero, ou inventar desculpas que não tenho tempo, ou que tenho que ir aqui ou lá, não é? Há um monte de desculpas aí que são dadas e pronto. E a família começa aqui quase a acreditar que é ela que não quer vir até aqui, é ela que afastou-se, pronto. E muitas vezes sentem-se também tocados pela outra pessoa, não é? E acabam também por se afastar, não é? Exato. Segundo o que tu também vais ouvindo, das experiências que tens com estas mulheres, vamos dizer, o agressor ou a agressora, porque estamos aqui a focar nas duas mulheres, mas também existe. Existem as duas vertentes, sim senhor, existem os dois lados. Também há homens vítimas de maus tratos e, portanto, há também a agressora, assim como há o agressora. Tu acreditas que estes agressores o fazem de uma forma já consciente que o estão a fazer, ou eles próprios acabam por se deixar levar pelos padrões de comportamento que se calhar já estão incutidos neles? Ou seja, se fazem com consciência ou sem consciência? Sim, muitas vezes vem de comportamentos nos quais, e de ambientes nos quais eles também já cresceram, não é? Ou seja, seguem padrões com os quais já cresceram, não é? Prontos. E temos que ver que antigamente realmente não é? Havia muitas situações dessas e encobertas, não havia leis para nada, era normal, não é? E havia aquele velho ditado que entre marido e mulher ninguém mete a colher também. Outras vezes é a própria pessoa a própria personalidade da pessoa, inseguranças que a pessoa também traz consigo, não é? Do passado, do seu passado, das suas vivências também, e acaba por também aqui abafar a outra pessoa, não é? E depois surgem os confrontos, não é? Porque inicialmente, claro que uma vítima nunca vai aceitar, não é? Essas situações. Mas com o tempo e para não haver barulhos, para não haver as zangas, não é? As discussões, acaba por... Há sempre um que começa a baixar mais, não é? Então a baixar mais a cabeça, não é? E então aí começam a surgir as situações, começam a surgir as situações de submissão, não é? E daí para a frente. Daí para surgir muito mais é um passinho muito, muito pequenino também. Ou seja, começam com sinais muito, muito subtis, não é? Nós não damos importância. E nem precisam morar sozinhas. Estas vítimas nem precisam morar sozinhas, porque estes filhos, é como já disse, estes filhos, ou filhas, não é? São filhos de uma geração onde isso era normal, a mulher ser submissa ao marido, ao homem, não é? E daí muitas vezes até está o sogro, a sogra, a mãe, o pai, e nem fazem nada. Aquelas pessoas viram, mas é normal, não é? Já tem havido situações dessas pessoas que estão ali a morar juntamente na casa e virarem-se para a vítima e dizer minha filha, tem paciência, os homens são assim, é normal. Não, isto acontece. Exato. Ou seja, primeiro tem a questão de crenças passadas, não é? Que a mulher deve ser submissa ao homem e deve aceitar que o homem é que é a pessoa que toma a decisão e que ele é que está correto e que não devemos confrontá-lo, não é? Estão aí essas crenças. E depois está também a crença, se falamos num agressor masculino, do próprio homem que sente-se também no direito de fazer esse controle, não é? Portanto, esta crença não vai só para o feminino, vai também para o masculino, que vem também ainda desta sociedade patriarcal, em que o homem deve controlar, a mulher deve ser recatada, etc. Portanto, todas essas crenças limitantes. Temos que ver que ainda estamos nessa geração em que, por exemplo, estamos a lidar com filhos que foram criados por mães onde um homem fazer alguma coisa em casa, por exemplo, era uma vergonha, não é? Se tivesse mais 2 ou 3 irmãs, era uma vergonha um homem lavar a louça ou varrer um chão, que fosse. Exato.
não é? Isto acontecia, não é? Ainda há muito quem pensa assim. Mas isto são filhos dessa geração, não é? Os de agora são filhos ainda dessa geração. Não digo que agora os nossos, não é? Da nossa geração agora mais novatos já não é bem assim, e eu quero acreditar que não é? Mas ainda temos cá filhos dessas gerações, não é? Onde a mulher era submissa, onde a mulher é que fazia tudo em casa, onde a mulher era tudo e mais alguma coisa, a mulher é que cuidava dos filhos também. Exato. Tu acreditas, por exemplo, quando a mulher já tem a autoestima e o amor próprio e até a autoconfiança cultivadas em si mesmas, como pilares fixos, portanto já instalados, que ela pode cair numa relação dessas, tóxica? Já nem tanto. Já nem tanto, porque assim, uma pessoa que sai de uma situação dessas depois vai estar muito alerta, mesmo que inconscientemente, vai estar muito alerta para novas situações, ou seja, qualquer gesto, qualquer palavra que seja parecida a situações anteriores, isto já vai haver ali um gatilho que dispara, não é? E então ela já não vai conseguir aceitar, ou então se aceitar aquilo vai dar muita discussão, não é? Porque ela já não vai aceitar da mesma forma, já se vai revoltar, não é? E aí já não é? Claro, eu aí também partilho também um bocadinho da minha experiência, também acabei por passar por algumas relações tóxicas no meu passado, que eu não as identificava como tal, portanto eu na altura não tinha nem amor próprio suficiente, nem me valorizava o suficiente, nem confiava em mim o suficiente para saber o que é que eu tinha direito, não é? E também não me foi ensinado, se calhar foi, mas se calhar não o suficiente, depois também os nossos pais também têm sempre as suas aprendizagens e também as suas crenças, e também transmitimos também a nossa educação aos nossos filhos de acordo com aquilo que foi importante e impactante para nós, não é? Mas sim, ou seja, eu acabei por passar também por relações tóxicas no meu passado e foi precisamente porque não tinha estes pilares. E portanto foi no final da minha última relação que eu percebi que portanto, eu tinha a minha autoestima em baixo, não tinha amor próprio suficiente, não confiava em mim mesma. Porquê? Porque a partir do momento em que eu sei que eu devo ser respeitada, não é? Portanto, se eu valorizo a mim mesma, eu percebo se aquela pessoa tem determinada atitude e não me está a respeitar com aquela frase, com aquele gesto, com aquele comportamento, com aquela atitude, então se eu identifico falta de respeito nesse momento e tenho porque valorizo-me, porque sei qual é o meu valor e que não mereço, portanto sei que também sou merecedora de ser bem tratada e de receber amor por parte do outro, eu não vou admitir que o outro me fale ou se comporte daquela forma, não é? Porque eu já sei que eu mereço mais do que isso. Portanto, na minha perspectiva, já vamos responder, Isabel. Acham que mulheres com amor próprio conseguem ter parceiros? Já vamos aí. Então, na minha perspectiva, quando nós já temos estes pilares bem estabelecidos, em que eu já sei aquilo que eu valho, já me sei cuidar e dar amor a mim mesma. Se chega alguém e vem-me tratar mal, e vem-me falar mal, e não me vem respeitar, então eu já sei que aquela pessoa não é para mim, porque eu já sei qual é qual é o nível a partir do qual eu aceito, não é? E que não aceito menos do que isso. Então aquilo que eu acabei por fazer no meu trajeto, e também não é por acaso que eu estou a trabalhar agora nesta área, é que eu acabei por ir reconstruir o meu amor próprio, reconstruir a minha autoestima, reconstruir a minha autoconfiança, para que me tornasse mais forte de uma forma interiormente, reconhecesse o meu valor e não me permitisse mais cair numa relação deste género. Não é? Porque, de facto, como tu tinhas dito, portanto, nós, tanto dá as duas vertentes, como tu disseste, de podemos ter um amor próprio e autoestima em baixo e, por isso, ficarmos mais vulneráveis a ser vítimas de maus tratos, mas também podemos até ter um bom amor próprio, ou pelo menos QB, não é? Quanto baste, de amor próprio, de autoestima, e o facto de passarmos muito tempo com alguém, acabamos por querer ou não ser influenciados por essa pessoa. Se essa pessoa vem com uma boa influência, então eu posso crescer, eu posso evoluir. Mas se essa pessoa vem com uma má influência,
e vem também com os seus traumas. Se calhar a maior parte destas vítimas que exercem controle destes agressores que exercem controle sobre o outro são pessoas, se calhar, com muita falta de autoconfiança, também não têm autoestima suficiente e precisam que a outra pessoa esteja ali constantemente a validar e a garantir que está ali para ele sempre e que não está para mais ninguém, não é? E aquilo torna-se de uma forma tão intensa que o próprio agressor às vezes nem se apercebe do quão pode estar a estrangular esta vítima, energeticamente falando, não é? E estamos aqui a falar também de vários tipos de violência, não é? Psicológica, emocional, física. Portanto, não estamos só a falar de violência física. Sim, não estamos só mesmo a falar disso, não. Há vários tipos de violência, não é? E é tal, Exato. muitas das coisas vêm muito das vivências passadas da pessoa, não é? Do meio ambiente em que cresceu e muitas vezes até da própria infância, da própria juventude, não é? Alguém que, por exemplo, na juventude não teve assim grande autoestima, que, por exemplo, tinha que ser submisso para ter amigos ou fazer as vontades de toda a gente para ter amigos, não é? Porque era uma pessoa mais fechada ou qualquer coisa do género, não é? Assim que apanha alguém que lhe dá ali atenção, não é? Alguém que é dele, que considera dele, não é? Ou dela, não é? Também há. Acaba por realmente estar ali a sufocar aquela pessoa, sim. Uhum. Sim, muitas das pessoas que acabam por cair nisto é tal people pleaser, que se diz em inglês, que é a necessidade de estar sempre a agradar ao outro. E muitas vezes o que está por trás dessa necessidade, porque isso acaba por ser a necessidade de aprovação do outro. Eu quero agradar ao outro, eu quero estar disponível, eu quero dizer que sim ao outro, porque eu quero agradá-lo e quero ser aprovado pelo outro. E isto, temos imensas pessoas na sociedade com esta necessidade de aprovação que por detrás. Isto só vai fazer com que a outra pessoa veja que tem aquela pessoa na mão. Simples. Tal e qual. E muitas vezes isso tem por trás as tais feridas da alma, por exemplo, a ferida do abandono, a ferida da rejeição, em que eu tenho medo que o outro me abandone se eu lhe disser que não, ou se eu lhe disser que não estou de acordo, se o outro começa a exercer controle, por exemplo, o medo da ou perda. Desculpa, eu deixei de te. Isto parou. sim, A tua parou. eu acho que o quadro da luz foi abaixo. Peço desculpa. Agora voltei aqui com os dados móveis, eu espero que isto funcione e que me consigam ouvir bem. Sim. Mas eu literalmente estou sem eletricidade em casa neste momento. Pronto, agora consegues-me ouvir sem falhas, correto? Sim, está tudo bem. Ok. Olha, já voltou a eletricidade. Deixa-me pôr aqui. Aí, pôr aqui a luz. Ok. E ligar aqui o Wi-Fi outra vez. Ainda não está. Bem, ele já começa a ligar. Não. Bem, isto está intermitente. Isto está bonito. Bem, vamos continuar. Ainda não estou esquecida da pergunta que a Isabel nos fez há pouco, mas já chegamos até lá. Queria te perguntar aqui o que é que, na tua perspectiva, faz com que estas mulheres, ou estas vítimas de maus tratos, acabem por estar tanto tempo nessa situação e prolongar esta situação, não é? Às vezes ao longo de anos, não é? 15, 20, 30 anos. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Tem montes e montes de situações diferentes. Há os filhos, por exemplo, muitas vezes amarra-se às questões dos filhos, não é? Até porque sofrem ameaças que lhes tiram os filhos e essas coisas todas. E depois muitas também ouvem tanto relatos de coisas que correm mal com a segurança social e com a proteção de menores e essas situações que acabam por também ter receio nesse sentido, não é? Porque não acreditam que realmente possam ter alguma ajuda verdadeira, não é? Prontos. Ah, sim, já te estou a ouvir novamente. Fui eu? Sim, tu estavas. Ok.
Meu Deus. Pronto. Porque estavas a dizer porque elas não acreditam que eles possam, podem sair dessa situação sozinhos. Exato, E têm medo de lhes tirem os filhos e das ameaças das ameaças que lhes são feitas. Outras vezes também há as questões financeiras e muitas vezes também as questões do isolamento, porque estas mulheres estão tão isoladas e a vergonha de muitas vezes contar aquilo que se passa e o medo é tal que não contam a ninguém. E daí como é que eu vou provar, como é que eu vou dizer aquilo que se está a passar, como é que vão acreditar em mim também. Muitas vezes também vai muito por aí. Muitas vezes a própria família só fica a saber já depois da pessoa ter saído da relação também. Acontece muito isto. O que é que, por exemplo, se houver algum familiar ou amigas ou amigos, não é? Que estejam, que queiram ajudar, ou que, como é que se detecta, quais é que são os sinais ao longe de que uma pessoa está a ser vítima de maus tratos, mas não conta e não comunica? Como detectar? Consegues, o que é que dirias? Assim, eu acho que por norma, quem conhecer bem a pessoa, sabe como é que a pessoa era, não é? E consegue decifrar se realmente a pessoa está igual ou não. Nós quando conhecemos uma pessoa bem, por norma, tu até notas na pessoa se a pessoa estiver doente, se a pessoa está mais em baixo, até no modo de falar contigo, não é? Isso próprio, só por aí já se nota se alguma coisa está bem ou mal, embora ela possa mentir, não é? Mas devemos sempre desconfiar, não é? Principalmente se a pessoa não, se é uma pessoa que não aparece e que antes aparecia, e se é uma pessoa que agora não aparece, que agora não convive com ninguém, que está isolada completamente, que não vai para lado nenhum, isso aí é alguma coisa de errado não é? E depois as poucas palavras, porque muitas vezes até o agressor está por trás a ouvir a chamada telefónica também, não é? E então é aquele sim, não, isto deve deixar aqui um alerta, não é? Claro. Também no mínimo. Sem dúvida. Portanto, em vez de às vezes ouve-se, o não sei quantos ou não sei quantas afastou-se, entrou naquela relação e desde então já não se sabe nada dela, já não sai sozinha, cada vez que sai sempre com o parceiro, não é? Exato. Portanto, isso podem ser sinais de alerta, porque nós às vezes achamos que a pessoa se quis afastar de nós e, no entanto, a pessoa acabou por se afastar, mas não foi deliberadamente. Portanto, e nós às vezes afastamos porque achamos que ela já não nos quer e se calhar é a pior coisa que fazemos. Devemos também estar mais em cima e estar mais atentos a essas situações. Procurar a pessoa, exatamente, sim. Procurar a pessoa. Exato. Aqui a Isabel também está a dizer, e quando estes maus tratos são tão bem suportados pelo agredido, que até o agredido protege o agressor. Exatamente. Não é? Quer seja por medo, quer seja porque a pessoa acredita que o agressor, porque muitas vezes já. Bem, isto aqui, a eletricidade está completamente intermitente. Reparas na luz e está a acender e a apagar. Eu já volto para os dados móveis, isto já não vai parar mais. Mas estava a dizer, desculpa. Aquilo que estava a dizer é que realmente o próprio agressor faz com que a vítima acredite que realmente foi ela que o levou a ele comportar-se assim, é porque o tirou de sério, é porque tu sabes que eu sou assim um bocado nervoso e nestas situações eu saio fora de mim, é porque foi sem querer, não volta a acontecer, e depois o que é que acontece? Vêm as flores, vêm os chocolatinhos, não é? Ora, está. Flores e mais flores, flores e mais flores, ou seja, tanto que, pronto, chega a um ponto que a vítima já relaciona as flores com o mal que lhe fazem, não é? Exato. Ou seja, o agressor vem sempre fazer este pedido de desculpas, não é? Às vezes com choro misturado e por favor não me deixes, eu não te voltarei a fazer o mesmo, não é? E a vítima acaba por acreditar que assim será até à próxima vez. Sim, e depois, claro, há sempre aquelas conversas que não acontece mais, não volta a acontecer, e é porque eu gosto de ti, e é porque eu quero o teu bem, e só te fiz isso, ou só te digo isto ou aquele outro porque eu quero o teu bem,
não é? Porque não quero que ninguém te magoe, porque não quero que não sei o quê. Acontece muito essas conversas da treta, pronto. Exato. E lá está, quanto mais isolada está a pessoa, dos seus familiares, dos seus amigos que a recordam de quem ela é. Menos ela tem a quem recorrer. Exato. Portanto, ela acaba mesmo por se convencer que ela se tornou aquela pessoa e que não é diferente, não é? E depois também, assim, não vou dizer que não há coisas mal feitas, porque, por exemplo, uma vítima pode fazer queixa à polícia, à GNR, à PSP, seja onde for, não é? O que é que acontece? Muitas vezes há uma queixa feita, só que o agressor é logo chamado em seguida para ir depor, não é? Em sua defesa, claro, não é? Que tem todo o direito, tudo bem, só que isso deveriam logo proteger a pessoa em questão que foi fazer a queixa, não é? Porque o que acontece muitas vezes é que depois a pessoa, sabendo da queixa, vai responder, quando chegar a casa a situação é bem pior. E então, com medo disto, não é? A pessoa já nem faz queixa. Ou então chega à PCP, como já chegou a acontecer, de chegar lá e a pessoa simplesmente virar-se para a polícia, a GNR, não, já nem sei bem, mas perguntar se ela fizesse uma queixa, se a pessoa em questão ia saber. E disseram-lhe que sim, porque ele era chamado para depor, não é? Em sua defesa. E para também saber a outra versão, não é? O que é que acontece? A pessoa já nem faz queixa nenhuma, porque já tem medo que a pessoa, sabendo, a situação vai piorar ainda, que ainda vai ser pior do que aquilo que foi. Exato, tal e qual. Para ti, que trabalhas com estas mulheres, então, qual é que é o trabalho que é necessário ser feito com elas? Ou seja, qual é que é o ponto onde tu intervens? O que é necessário para elas saírem destas situações, na tua perspectiva? Na minha opinião, estas mulheres deveriam sempre começar por se aconselhar realmente, porque hoje em dia não sou só eu, há muitas instituições que realmente apoiam este tipo de situações e realmente elas podem procurar, mesmo a APAV também, há outras entidades que também trabalham com a APAV, recorrer a essas entidades ou alguém que já esteja a trabalhar nesse sentido, não é? Para pelo menos poderem fazer alguma coisa em anonimato e realmente, assim que for, como é que ele diz, é seguro fazer uma queixa, realmente fazê-la, não é? Ou seja, para não estarem tão desprotegidas, porque assim, elas se não tiverem apoio de mais nada, acabam por realmente, e está aqui a Eli também a dizer, olá Eli, que realmente são situações em que elas se sentem desprotegidas. E se elas tiverem aqui algo onde se segurar, não é? Alguém que lhes diga, olha, faz isto, ou se acontecer alguma coisa, estás aqui à distância de um telefonema e podemos fazer alguma coisa, não é? Acionar, não é? Porque muitas vezes ela está ali, ou seja, entre quatro paredes, como é que ela vai sair dali para fazer uma queixa numa situação de agressão, por exemplo, não é? Que está a ser vítima de agressão, não consegue sair dali para fora. Mas se ela tiver alguém a quem ela possa mandar uma mensagem, a quem ela possa fazer uma ligação, não é? Esse alguém já poderá fazer isso por ela e dizer, olha, passa-se esta situação e gostaríamos que verificassem, não é? Basta isto. Então... Exato. Perguntando então assim de uma forma, se calhar, talvez mais clara, o trabalho, ou seja, o tipo de intervenção que tu fazes com elas, quando elas já chegaram até ti, como é que tu as consegues tirar desse, se calhar não tirar, mas que elas não voltem para lá, para onde estavam? Sim, isto é um trabalho que cada uma é cada uma, não é? Também, ou seja, nunca dá para trabalhar com estas mulheres, dizer assim, olha, trabalho de forma igual com todas, nem pensar, não dá. Cada situação é uma situação. Mas há algumas coisas em comum? Bastantes. Os medos, as motivações, não é? Porque em termos de motivações, isso existe para eles? Não. Não é? Muitas vezes não existe sequer. Nem sequer vem uma luz ao fundo do túnel, não é? Ajudá-las a ver uma luzinha ao fundo do túnel. Desejos? Estas mulheres já nem sabem o que é que desejam, não é? Na vida.
Sonhos, já nem Sempre sabem. esqueceram-se de si mesmas. Exatamente. Autoestima muitas vezes está mesmo lá em baixo, nem sequer sabem o que é cuidarem de si ou delas até, não é? Já tive uma situação de alguém que se maquilhou ao final de 25 anos, portanto, Uau. e entretanto, não, mas é gratificante ver estas situações quando elas realmente conseguem, quando, pronto, as outras mulheres conseguem fazer isto, não é? Mas realmente sim, é tentar levantar estas mulheres, tentar que elas levantem a cabeça, dar-lhes aqui alguma, deixá-las ver alguma luz no fundo do túnel, não é? E elas terem também com quem falar, porque muitas vezes vêm completamente isoladas. E então, e depois, nem só Exato, elas também não confiam em qualquer pessoa, o que é perfeitamente normal. exato, exatamente. Ou seja, acima de tudo, de alguma forma, tu acabas por virar o foco de atenção para que elas se olhem para si mesmas. Não é? Exatamente. Para que elas também comecem-se a recordar quais são os seus Olharem sonhos, para elas. os seus. Olharem para elas, não é? Porque aquilo que elas procuram ou recebem desse agressor é que ao menos alguém olha para elas, ainda que seja de uma forma negativa, não é? Mas que alguém olhe para elas. Mas a questão é que elas próprias não olham para elas, então Exatamente. há que preencher esse vazio. Exato. Não é? Começar a preencher que se isso. faz com essas mulheres, realmente. Muitas vezes começa Ou seja, aqui, praticamente dos alicerces até mesmo às telhas, não é? Do telhado. exato. É mesmo uma tudo. reconstrução. É uma reconstrução de tudo, do zero, sinceramente. Mas é Exato, bonito, exato. mas é bonito ver estas mulheres assim a florescerem também, não é? Elas próprias. E depois é assim, elas quando começam depois também não param, não é? Tal e qual. Uma Tal mulher, e qual. uma mulher que abre os olhos para o mundo nunca mais é a mesma. Tens alguma história assim que te tenha marcado? Diz, não te entendi, porque isto parou um bocadinho. Se tens alguma história que te tenha marcado de alguma dessas mulheres com quem trabalhaste? Sim, é assim, todas elas marcam, não é? Todas elas marcam. Todas de forma diferentes, cada uma com a sua forma diferente também de ser. Mas por norma estas mulheres acabam, assim, estas mulheres também só se relacionam e só conseguem realmente fazer uma terapia ou um processo, seja de coaching ou de outra terapia qualquer, com alguém com quem elas consigam realmente empatizar, não é? Porque temos que ver que estas mulheres vêm com a confiança delas completamente destruídas perante os outros, nunca sabem bem em quem podem confiar ou não, não é? Ao mesmo tempo também não gostam e têm medo, nem é o não gostar, têm medo de se expor. Não é? Então tudo tem que ser feito aqui dentro do anonimato, sem exposição, não é? Até porque sabemos que há situações em que temos mesmo que salvaguardar estas mulheres da exposição, derivada às situações que ainda estão muitas vezes em tribunal e por parte dos agressores e tudo mais, não é? E assim, é como te digo, elas só vão realmente confiar em alguém com quem elas empatizem a 100% mesmo. E daí, claro, depois se cria ali uma ligação, não é? De confiança, muitas vezes é quase de profissional, como uma certa amizade também que se cria ali com aquelas mulheres, não direi amizade, mas ali um carinho especial que se ganha àquelas mulheres. Prontos. E depois o trabalho é como te digo, não é igual. Muitas vezes praticamente tens que as tirar lá do fundo do poço, outras já não estão tanto, não é? Porque já estavam mais dentro do assunto ou conseguiram identificar as situações muito mais cedo também. Há mulheres que não é? Por exemplo, eu já tive uma situação em que praticamente eu saía todos os dias de casa às 7 horas da manhã para poder ir fazer uma caminhada para tirar aquela mulher da cama. Eu ia fazer a minha caminhada com aquela mulher. Mas sim, consegui realmente. E o trabalho do espelho, ela ter que olhar para ela própria, mais tarde também ajudar no sentido também delas poderem ter uma procura ativa de trabalho, não é? Porque muitas vezes estas mulheres ficaram isoladas em casa, acabaram por abandonar os seus trabalhos e dedicarem-se à casa, aos filhos, ao marido, não é? E acabam muitas vezes por nem sequer nem terem trabalho. Há situações de mulheres que acabam por abandonar também o trabalho derivado às situações que estão a viver com o agressor, até porque ele muitas vezes vai para lá e faz barulho e faz confusões e não sei o quê, então muitas vezes acabam por abandonar só para não haver esse tipo de confusões. Exatamente.
Portanto, e mais dependentes ficam do agressor, não é? Depois com menos força para sair dessa situação. Sim, mas há aquelas situações em que mesmo já depois de sair da própria relação, isto acontece. Porque muitas vezes elas acabam por sofrer perseguições, por ameaças, essas coisas todas, não é? Mesmo depois já de ter terminado a relação. Não é à toa que se vê tantas vezes os crimes que acontecem de violência doméstica já depois de uma relação ter terminado, em que não aceitam o final da relação e acabam por, muitas vezes, por matar as próprias ex-companheiras também, não é? Assim como também há mulheres que fazem isto aos homens, não é? Também há situações de finais... Também já tiveste homens a procurar? Sim, também há situações em que realmente é muito complicado, porque elas acabam também por... É igual, eu acho que neste sentido é igual para os dois lados. Quando se trata disso, é igual para os dois lados. Elas também fazem escabecha, também perseguem, também fazem ameaças, tudo e mais alguma coisa. Inventam mil e uma coisas também. Sim. Sim. Ou seja, acima de tudo, acabas também por fazer um trabalho de reconstrução de amor próprio, de reconstrução de autoestima, de reconstrução de autoconfiança, não é? Lembrá-las quem são elas, deitar crenças fora e abrir aqui um bocadinho mais aqui a mente, não é? Outras coisas novas e meter outras coisas novas lá dentro. Muitas vezes também ajudo, e já tenho ajudado, por exemplo, também a elas descobrirem o que é que elas próprias muitas vezes sabem ou não fazer, por exemplo, porque há mulheres que até, assim, muitas vezes não estão com cabeça. Há situações em que depois de sair de uma situação dessas, psicologicamente e emocionalmente, não se está em condições realmente a 100% de ires enfrentar um local de trabalho, um patrão, horários e aquela pressão do trabalho, não é? E das produções, por exemplo, não é? Muitas situações dessas. E então muitas vezes a opção é empreender. E quando... Empreendedorismo. Exatamente. E então quando isto acontece, também faço e gosto de fazer esse tipo de trabalho, de realmente descobrir aqui quais são os valores que esta pessoa tem, o que é que ela gosta, o que é que ela gosta mais de fazer, não é? Para descobrir aqui uma forma, não é? Então, é assim, se gostas de cozinhar, por exemplo, por que não fazer marmitas, não é? Para fora, não é? Por exemplo, marmitas saudáveis, por exemplo. Se gostas de fazer sushi, como já me aconteceu uma situação, porque não por estas mulheres fazer sushi e entregar no drive, não é? Também. Entre outras situações, se gosta de pintar quadros, por que não? Pintar uma dúzia de quadros, para uma exposição de quadros, por exemplo. Não é? Porque as mulheres... eu acho que em termos de gestão não há melhor que uma mulher, não é? Que sabe cuidar de uma casa, sabe fazer tudo numa casa, ela sabe gerir o seu tempo, os horários para jantar, os horários, os miúdos, os horários, não sei de quanto e mais alguma coisa, por que não? Sim, se é uma grande gestora em casa, também pode ser uma grande gestora no negócio, não é? Tal e qual. O que ela quiser. Ou seja, exatamente. Ou seja, aqui, acima de tudo, é irmos buscar também as capacidades inatas que já temos dentro de nós, não é? E isso também é um caminho para reconstruir, e agora falando aqui um bocadinho do Tantra, que acabei por não falar agora durante a live, porque o Tantra acaba por ser um caminho também de mergulho pessoal, em que eu vou conhecer-me a mim mesma, vou voltar à minha essência. As mulheres são viagens. Bem, isso fica um assunto para outra live. Ou seja, que o Tantra acaba por ser um caminho de volta à nossa essência, em que eu vou então conectar-me com a minha verdade interior, vou-me escutar, vou-me ouvir, vou-me relembrar do que é que eu sou boa, do que é que eu gosto de fazer, de passar tempo, aprender a desfrutar do tempo que eu passo sozinha, nas atividades que posso fazer, ou simplesmente não estar a fazer atividades, mas desfrutar do tempo que estou a passar sozinha. E, portanto, isso acaba por ser também um processo de reconstrução do ser, o Tantra, ou pelo menos na forma como eu trabalho, e quando conheci achei muito interessante. Nós trabalhamos com públicos diferentes, que estão, se calhar, em fases diferentes da vida, mas a forma
como trabalhamos é diferente, não é? Eu venho com a parte da abordagem do Tantra e da sexualidade consciente, portanto é também muito trabalhar o amor próprio, a autoestima, trabalhar a nossa autoconfiança. Portanto, se calhar as mulheres com que trabalham comigo não estão neste momento numa fase de serem vítimas de maus tratos, quiçá no passado, mas, ou seja, já estão de alguma forma reconstruídas, mas sentem que ainda não é suficiente. Não, temos que salientar que querem... que a violência doméstica não se trata só de violência por parte de um cônjuge. Muitas vezes vem da parte de familiares, muitas vezes vem da parte de filhos, pessoas que fizeram tudo pelos filhos e agora estão à mercê deles. Há montes e montes de situações. Muitas vezes vem de pais, de familiares, dentro da casa, dentro da própria família. Vem de diversas situações. Não é só da parte dos companheiros, não. Temos aqui um comentário: sou homem e sei do que sou ineficiente, diferente das mulheres que são boas em tudo. Eu acho que existem realidades para os dois lados. Não, também há homens que são bons em muita coisa, mulheres que são boas em muita coisa. Olha, eu vou-te dizer, o meu pai cozinhava melhor que a minha mãe. Nós preferíamos. Portanto, também há, exatamente, também há. Exato. E agora, juntando aqui também um bocadinho da parte da sexualidade consciente, uma das formas que eu acabo por trabalhar muito o amor próprio e a autoestima acaba a ser o autotoque, aquilo que eu chamo de autotoque amoroso, que é uma forma de nós nos reconectarmos com o nosso corpo, uma forma de acariciarmos a nós próprios, percebemos onde é que gostamos de ser tocada, se eu gosto de ser massajada, em que partes do corpo, onde é que eu tenho prazer em tocar-me a mim mesma, porque existe ainda um conceito muito tabu, não é? Que para mim é bastante limitado, que é a masturbação, que é diretamente nos genitais, mas há outras formas de nós nos darmos prazer a nós próprios. E tem muito a ver com essa capacidade de nos darmos miminhos, não é? De nos darmos beijinhos, de nos fazer vestinhas, de nos massajarmos a nós próprios, ou nós próprios. Portanto, há várias formas e muitas vezes essa carência emocional é o motivo pelo qual eu continuo a ir procurar o agressor, não é? Não quero ficar sem... Porque eu sei que em alguns, ainda que sejam poucos momentos, eu posso ter alguns miminhos e alguns carinhos se for do cônjuge, não é? Que é agressor. E na verdade, porquê? Porque não sei fazê-lo a mim mesma. Então, quando eu aprendo, e é muito esse o trabalho que eu faço aqui no Tantra, quando eu aprendo a dar-me amor a mim mesma, a passar tempo sozinha sem me sentir abandonada, sem me sentir rejeitada, sem me sentir solitária, não é? Em que eu aprendo a valorizar-me a mim mesma, aprendo a estabelecer os meus limites saudáveis, porque tu também acabas por fazer esse trabalho, não é? Mas depois à tua maneira. E portanto é esse o trabalho que nós também acabamos por ter muito em comum e para mim, ou seja, acabam por ser estes pilares, portanto amor próprio, autoestima, autoconfiança, são pilares fundamentais em que uma vez que eu os tenho bem definidos no meu ser, eu não vou permitir ser abusada, entre aspas, numa relação com o cônjuge ou deixar de ser abusada pelos meus filhos, quando tu disseste, não é? A mulher que fez tudo pelos filhos e que depois acaba por ser maltratada. Na minha perspectiva, há um grande desequilíbrio no chakra do coração, em que é aquelas pessoas que são tão boazinhas e que fazem tudo por todos, menos por elas próprias. Ou seja, dar, mas nada de receber. Há um grande desequilíbrio e quando fazem com todo o amor, não percebem que elas próprias estão a cavar o próprio poço em que ninguém vai dar tanto quanto aquilo que elas deram ao outro. Não é? Pelo contrário, os outros, ou se calhar um filho, vai crescer com a ideia que, mais do que na obrigação da sua mãe dar-lhe ao fazer daquela forma. Não é? Então, quando eu também sei estabelecer os meus limites saudáveis, não permito que o meu chefe me grite, por exemplo, quando eu aprendo a dizer que não sem me sentir culpada, também são tópicos que eu acabo por abordar, e também aprender a dizer, porque assim, quando eu digo que não ao outro, porque cá dentro estou a sentir que é um não, então eu estou a dizer sim a mim mesma, e muitas vezes eu só me foco, não ao outro, estou a ser má. Não é? Então, eu não a mim. Quando há pessoas que passam a vida inteira a dizer não a si próprias,
não é? Isso denota falta de amor próprio, falta de autoestima. Acabam por não se sentir merecedoras de dizer que sim a elas próprias. Porquê? Porque já se sentem culpadas por causa da educação que tivemos. Não é? Porque também o povo acabou por ser educado desta forma e se eu, por exemplo, não tivesse feito este trabalho de reconstrução comigo mesma, eu se calhar continuaria como estava na relação tóxica onde estava. Eu acabei por sair dessa relação tóxica porque eu tive uma grande amiga que gritou literalmente comigo a dizer: o que é que tu estás a dizer, Alicia? Tu levaste uma lavagem cerebral todo o tamanho, isso não são palavras tuas, essa não és tu, eu já não te reconheço. E quando ela me deu aquele grito, aquilo foi para mim, olha, foi o grito de Ipiranga, não é? Foi, pá, tens toda a razão, onde é que eu me fui meter? Não é? Tenho que acabar com isto o mais breve possível. E pronto, eu sabia que ela tinha razão, não é? Então foi a partir daí que eu comecei a construir, fazer todos os possíveis, então, e começar a ir à procura daquilo que eu gosto, daquilo que me dá motivação, ir pôr os meus sonhos, concretizar os meus sonhos. Portanto, isso é algo que é fundamental. Portanto, quando nós temos isto estabelecido, é muito pouco provável, para não dizer quase impossível, de voltarmos a cair numa situação dessas. Respondendo, agora estamos quase aqui a terminar, respondendo ainda à Isabel, que tinha perguntado, e as mulheres que têm, ou as pessoas que têm amor próprio, conseguem arranjar parceiro? Então, na minha opinião, queres responder primeiro? Sim. Elizabeth? Pode ser, é assim, na minha opinião, sim. Sim, claro que, na minha opinião, não, e sou mesmo apologista disso, que realmente, sim, claro que conseguem ter outro companheiro. Agora, assim, claro que não vai ser uma pessoa que aceite qualquer coisa, não é? Ela vai aceitar tanto quanto ela der, não é? Na medida em que ela der, na medida em que ela quer receber. Simples assim, não é? E quem estiver tem que ser para acrescentar e não para vir para ali querer, então, que um esteja aqui no patamar de cima e outro no patamar de baixo, não. Ela vai querer isto, não é? Vai querer que estejam igualitários, não é? Exatamente. Claro que ela aceita. Agora, é assim, para muita gente é que não é fácil encaixar com uma pessoa que realmente já tenha o seu amor próprio e as suas ideias daquilo que sabe, que quer e que merece, não é? Nem toda a gente está preparada para isso. Isso é que sim, nem toda a gente está preparada para isso. E na minha opinião, portanto, eu, por exemplo, quando eu reconstruo o meu amor próprio, a minha autoestima e a minha autoconfiança, eu vou querer alguém que já tem o seu amor próprio, que já conhece quais é que são os seus limites saudáveis, não é? E que já sabe também cultivar os seus momentos a sós, assim como vai entender e respeitar que eu cultive os meus momentos a sós, ou com outras pessoas em que essa pessoa não esteja incluída, não é? Porquê? Porque tenho confiança suficiente que está tudo bem e que cada um pode ter a sua vida individual à parte da vida de parceiros, não é? Então, e eu também acredito que nós também, o semelhante atrai o semelhante. Então, quando eu tenho em mim o amor próprio cultivado, quando eu me valorizo, quando eu me sinto merecedora, quando eu tenho autoconfiança, quando eu tenho autoconfiança suficiente, então eu vou sim atrair esse tipo de pessoa e também vou saber identificar a priori se essa pessoa se encaixa naquilo que eu procuro. Exatamente. Não é? Se me respeita os meus ideais. Essa pessoa já vai conseguir realmente trazer as coisas para a vida dela de uma forma também mais consciente. Exatamente. E, portanto, não há que ter pressa. Eu acho que a melhor forma nem gosto de dizer isto, mas entre aspas, até vou pôr entre aspas, de esperar que chegue alguém que nos mereça, é nós fazermos merecedoras. Então, nesse caminho, eu vou-me dar amor a mim próprio, vou conquistar os meus sonhos, vou atrás das minhas motivações, vou fazer tudo aquilo que me enche a alma, não é? E que eu não preciso de mais ninguém para o fazer. E, quiçá, nessas atividades, pode ser que eu conheça alguém que também se interesse e que tenha já esses pilares também estabelecidos, que é o mais importante. Exatamente. E, portanto, sim, é possível e eu também sou prova disso. E, portanto, pronto. Aqui, para quem já estamos aqui mesmo em cima da hora, faltam aqui 2 minutinhos, como é que as pessoas te podem contactar a ti, Elizabeth? Se tens projetos futuros que queiras divulgar, conta-nos. Assim, para contactos,
normalmente e por norma, não é? Através das redes sociais, não é? Através da minha página do Instagram, Elizabeth Almeida Coach, também tem no Facebook um grupo privado, porque aí realmente tem algumas situações que não podem passar cá para fora, e sim, também só insiro aí nesse grupo quem realmente sou eu a colocar lá. Sim, mas se não é no Instagram, a minha página profissional é no Instagram. De restante, em termos de projetos, sim, vêm aí coisinhas novas que em breve irei divulgar, para já não posso divulgar, mas sim, eu faço, por norma também faço movimentos que têm a ver com as mulheres, não só vítimas de violência doméstica, não é? Mas mulheres que também tenham outras problemáticas e que realmente queiram ter aqui melhorias, não é? E sim, faço movimentos em termos relacionados com as mulheres, pronto. Em termos da violência doméstica também, mas também relacionados com mulheres. Faço aqui várias dinâmicas, não é? E pronto. Projetos, sim. Vêm aí novos projetos, mas para já não posso revelar. Em breve estará tudo na minha página. Exatamente, em breve estará tudo na minha página, não é? E sim, depois quem quiser pode contactar-me. E quem estiver interessado, nesses novos projetos também. Exato, muito bem. Eu aproveito também aqui para divulgar, portanto, qualquer pessoa que esteja interessada na área do Tantra e da sexualidade consciente, portanto, eu tenho um programa de empoderamento de mulheres, portanto, é um programa em grupo, que funciona a nível online, é um programa de 4 meses, e chama-se Despertar da Deusa Tântrica, em que vamos aprender, não só trabalhamos a autoestima, o amor próprio e a autoconfiança, mas também trabalhamos a conexão com o nosso prazer, não só ao nível da nossa sexualidade e também desconstrução de crenças limitantes na sexualidade, assim como trabalhar com a nossa energia sexual e conectarmos com o prazer não só na sexualidade, mas também na vida. E é isso que é o trabalho que faço. Neste momento estou com um grupo em curso e, portanto, o próximo grupo irá começar em meados de agosto. Portanto, para quem tiver curiosidade, podem-me já contactar. Em breve vão abrir aqui as inscrições. E em junho também vou fazer um retiro em Portugal. Para quem não sabe, eu agora estou no México, mas no final de junho vou fazer então um retiro em Portugal sobre sexualidade sagrada para tanto homens como para mulheres. E vai ser na Quinta São José dos Montes, em Tomar. Portanto, em breve também irei divulgar este retiro. Vai ser bilingue, tanto em português como em espanhol. Vamos ter uma professora espanhola com mais de 15 anos de experiência na área do Tantra, com quem também já trabalhei. E ficam também convidados, quem tiver alguma curiosidade. Também tem grupos no Facebook, tanto exclusivos para mulheres como grupos mistos. E, portanto, também podem me contactar para aderir ao grupo. E qualquer dúvida que tenham, já sabem, contactar pelo Instagram, contactar pelo Facebook, aqui estarei. Está bem? Elizabeth, um grande beijinho, muito grata pela tua presença, pela tua participação e por aceitares o meu convite. Obrigada. Foi aqui uma live muito interessante também para trazer aqui estes temas à baila. E pronto, olha, um grande beijinho também a todos que estiveram presentes e que estiveram aqui a participar nos nossos comentários. E um abraço e até já. Beijo. Adeus. Tchau, beijinhos.